por hora. Quarta marcha. Quinta marcha. 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. Você que ficou com o Jornal Gente, amanhã de volta às 8 horas aqui na programação da Bandeirantes, coladinho com o Primeira Hora e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. O nosso Manhã Bandeirantes está chegando e até às 11h30 da manhã, eu, Heitor Fredo, convido você a saber o que acontece de importante em Campinas, região metropolitana e em boa parte do nosso interior paulista que acompanha a programação da Bandeirantes pelo FM 85.7 e também nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, o aplicativo Band Play, que tem todo o nosso conteúdo na palma da sua mão, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Transmissão iniciada direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando o noticiário esportivo chega na programação da Bandeirantes, noticiário de Campinas, Ponte Preta, Guarani e, na sequência, as informações do futebol brasileiro e do mundo com o Nossa Área no comando do Elia Júnior, que hoje vai repercutir muito, vai falar muito de Neymar, né? Já deu para perceber pelo final do Jornal Gente. Que conversinha mole! Ai, o Neymar queria jogar, mas a comissão técnica achou melhor ele não enfrentar o Palmeiras. Se o Neymar quisesse jogar, ele jogaria. Como se a gente não conhecesse o Neymar. Se ele quisesse, ele chegaria no Cuca, no presidente Marcelo Teixeira, em qualquer um dentro da Vila Belmiro e diria: eu vou jogar esse clássico, eu quero estar em campo, e ele estaria em campo. É muita boa vontade com um jogador extraordinário, mas que já há muito tempo vem demonstrando que não tem comprometimento com a camisa que veste, e foi assim na seleção e não é diferente também no Santos. Bom pro Palmeiras, que venceu por 3-0 e abriu uma ampla vantagem contra o Santos para o jogo de volta, que a Bandeirantes vai acompanhar na quarta-feira que vem, direto da Baixada Santista, direto da Vila Belmiro, Estádio Urbano Caldeira, tem Santos e Palmeiras. 3-0 o Verdão no primeiro jogo, o Santos precisa devolver o placar para levar a disputa para os pênaltis. E claro que o jornalismo esportivo da Bandeirantes é uma marca registrada do chamado Scratch do rádio. Vamos começar as informações também para quem está nas ruas, estradas, nas avenidas e ruas de Campinas, rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, contando também com a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 19971021493. 19971021493. Temos algumas ocorrências aqui nesta manhã, inclusive em trechos urbanos aqui da cidade de Campinas. Atenção a você que trafega pela região da Avenida Prestes Maia. Um caminhão carregado com 50 toneladas de trigo travou o acesso para a Avenida Aquidaban. Quem está na Prestes Maia, você tem ali a Daruge como ponto de referência, tem um posto de combustíveis e o acesso pela rua Romualdo Andreazzi, que se você continuar subindo, você sai na Avenida Aquidaban. Foi exatamente ali que esse caminhão quebrou, travando o acesso para Aquidaban e provocando um congestionamento numa das principais, se não a principal avenida de entrada da cidade de Campinas. Ele não teve força para subir, para continuar o trajeto. Motorista que saiu de Itapeva, tinha como destino Mogi Mirim. O que ele foi fazer na Prestes Maia? E aí ele, seguindo viagem, travou quase no acesso à Avenida Aquidaban. 2 veículos de reboque no local para a retirada desse caminhão. Cuidado com a carga para que não haja também um problema ainda maior.
se essa carga vier ao chão. O caminhão travou por volta de 3 horas da manhã, mas ainda na manhã de hoje provoca lentidão nesse ponto. A cabine do caminhão bloqueou uma das faixas da Avenida Monsenhor João Batista Ladeira e a Romualdo Andreazzi ficou completamente interditada. Evite o trecho nesse momento, procure rotas alternativas e isso também traz um reflexo para quem está chegando a Campinas, por exemplo, pela Avenida Prestes Maia, que é caminho de quem chega pela rodovia Santos Dumont, também pela rodovia Anhanguera, tanto quem vem do sentido interior quanto quem vem do sentido capital. Nas nossas rodovias que cortam aqui o interior de São Paulo, temos algumas ocorrências também para o motorista ficar atento. Falei da SP-075, que aqui entre Campinas e Indaiatuba é o trecho da rodovia Santos Dumont. Ela segue como SP-075 e neste momento um acidente está sendo atendido na cidade de Salto. Uma moto seguia pela rodovia na faixa 2 quando no quilômetro 36, que é onde agora acontece o atendimento, o motociclista perde o controle da direção, bate na lateral de um Toyota Yaris, ele segue na faixa e colide na traseira de um caminhão Mercedes-Benz. Então ele bate primeiro na lateral do carro, volta para a faixa, bate na traseira de um caminhão e a informação de que o motociclista foi recolhido ali do local, retirado do local, melhor dizendo, socorrido pela equipe da concessionária em estado grave. Ele que estava numa moto Kawasaki Ninja. A informação de que tanto o motorista do caminhão quanto o motorista desse carro, um Toyota Yaris, eles não tiveram ferimentos. Ainda há uma interdição em uma das faixas para a retirada de todos os veículos envolvidos e o congestionamento nesse momento começa no quilômetro 39 e segue até o quilômetro 35, que é onde o atendimento ocorre neste momento. Torcida pela recuperação desse motociclista para que nada de mais grave seja registrado. Na rodovia dos Bandeirantes, tem também uma ocorrência depois que um carro, um Chevrolet Zafira, ele seguia pela pista sentido interior, na faixa 1, faixa de maior velocidade, quando no trecho de Campinas do quilômetro 91 ele reduz a velocidade. Logo atrás vinha um Fiat Linea, que não conseguiu ter o mesmo movimento, ele também reduz, e um terceiro carro, um Fiat Palio, atinge a traseira do Linea, que atinge a traseira do Zafira. Então, estamos falando de 3 veículos num primeiro momento. Na sequência, passava um carro na faixa 2, um Nissan Kicks. Ele se assusta com a cena e reduz a velocidade. Uma moto vinha atrás e acabou batendo na traseira desse Nissan e tombando. Olha que confusão. E até agora ninguém entendeu por que o primeiro carro freou bruscamente. Se é por medo de algum radar, se viu algo que nenhum outro motorista percebeu. Fato é que uma primeira ação de um motorista acaba levando 5 veículos, sendo 4 carros de passeio e uma moto, a se envolverem também nessa colisão. Neste momento, a interdição acontece no quilômetro 91, é na pista sentido interior, e ela começa a lentidão no quilômetro 84. Estamos falando de 7 quilômetros de lentidão por conta dessa confusão. Evite a rodovia dos Bandeirantes. Se você estiver em Campinas, em Vinhedo, em Valinhos, em Jundiaí, vai seguir viagem, seja para vir a Campinas ou para seguir outros destinos, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Piracicaba, utilize a rodovia Anhanguera. Evite a rodovia dos Bandeirantes nesse trecho do quilômetro 91 aqui na cidade de Campinas. A informação também para você que segue pelas estradas nesta manhã. Você acha que acabou? Não acabou. Tem também uma sinalização agora da rodovia também dos Bandeirantes lá em Limeira. Informação no quilômetro 154 da rodovia, também no sentido interior, um acidente na faixa 2 de rolamento, uma carreta que seguia mais próximo ao acostamento quando ela colide na lateral de um veículo Volvo, de um outro caminhão. Então é um acidente envolvendo 2 caminhões
Após o fato, permaneceram pela faixa 2 e pelo acostamento até a chegada do atendimento e nesse momento são 4 quilômetros de congestionamento na Bandeirantes em Limeira, do KM 150 ao quilômetro 154. É melhor evitar a rodovia dos Bandeirantes sentido interior nesta manhã. Já a rodovia Zeferino Vaz, a SP 332, também tem um acidente sinalizado com atendimento neste momento e algumas preocupações a mais. A história é a seguinte: um caminhão carregado com 1,5 toneladas de massa de pastel tombou e interditou a rodovia Zeferino Vaz em Paulínia. O motorista não ficou ferido. Segundo a concessionária, a Rota das Bandeiras, o veículo trafegava no sentido sul da rodovia, sobre a faixa 2, quando perdeu o controle da direção e bateu na defensa metálica do canteiro central. Com o impacto, o veículo tombou e ficou entre as faixas 1 e 2. A câmera de segurança vai ser fundamental para que a rodovia tenha entendimento do que aconteceu, mas já há uma informação de que a pista estava molhada. O tanque foi danificado e, além da massa de pastel espalhada na pista, pelo menos 150 litros de diesel também vazaram. Neste momento, há um trabalho na rodovia Zeferino Vaz, a SP 332, no trecho de Paulínia, para que seja primeiro retirado o caminhão, retirada a carga de massa de pastel e, ao mesmo tempo, está sendo jogada serragem, que é o material que absorve esse combustível para não deixar a pista escorregadia, o que é perigoso para carros de passeio, que podem derrapar, mas principalmente para motociclistas. Então, é um trecho também delicado neste momento, com atendimento ainda sendo realizado na rodovia SP 332 a Zeferino Vaz. Se você for para Paulínia ou se você é de Paulínia, vem para Campinas, priorize a rodovia Anhanguera. Vamos dar uma olhada como é que está Anhanguera, porque todo mundo está jogando para Anhanguera. A rodovia Anhanguera, no sentido São Paulo, tem aquele trecho de lentidão típico do horário em Jundiaí, do KM 62 ao 60, depois trânsito apenas na chegada à capital paulista. Portanto, de fato, rodovia Anhanguera é a melhor opção, tanto no sentido capital quanto no sentido interior, nesta manhã para o motorista aqui da região metropolitana de Campinas. 10 da manhã e mais 13 minutos. Vamos trazer informações aqui sobre um caso que nós contamos ontem e temos atualização, é a Operação Porteira Fechada. Um trabalho de investigação da Polícia Federal de Campinas que abre o leque para investigar outras cidades do interior de São Paulo, com mandados sendo cumpridos também na cidade de Bragança Paulista. A Operação Porteira Fechada é o desdobramento de um outro trabalho realizado também pela Polícia Federal aqui da cidade. A informação, quem traz para você, completa e os detalhes do que foi apreendido e de quem são os alvos dessa investigação, quem vai trazer a partir de agora é o repórter Kevin Veloso. A operação cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em Bragança Paulista, Osasco e São Paulo, além do Distrito Federal. As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas. A Justiça Federal também determinou que o servidor seja afastado temporariamente das funções, enquanto o caso é investigado. A nova investigação começou a partir de informações encontradas em outra operação da PF, a Crédito Pirata, realizada em 2024. Na época, a polícia investigou um grupo suspeito de apresentar documentos falsos à Receita Federal para reduzir ou quitar dívidas de impostos de forma irregular. Era estimado que as fraudes poderiam chegar a R$1 bilhão. Segundo a PF, o principal alvo da nova operação é suspeito de receber vantagens indevidas para interferir em processos administrativos. Agora, a Polícia Federal vai analisar documentos, materiais e aparelhos apreendidos durante as buscas. O objetivo é descobrir se outras pessoas, entre elas servidores públicos e outros profissionais, também participaram das irregularidades investigadas. São 10 horas e 15 minutos e nesta manhã, pais, alunos, funcionários da Rede de Educação Infantil da cidade de Paulínia foram pegos de surpresa com uma paralisação das educadoras infantis.
As profissionais da educação infantil de Paulínia estão paralisando as atividades nesta quinta-feira. A gente tem aqui uma nota do Sindicato dos Servidores Públicos de Paulínia. Deixa eu trazer aqui a informação dos servidores e nós temos também o posicionamento da prefeitura. A paralisação, segundo os profissionais da educação infantil em Paulínia, não começou agora. Seria consequência de uma luta que ainda não foi resolvida. Entre as reivindicações, estão sendo falados sobre uma lei federal, a Lei 15.326, que reconhece a natureza docente do trabalho exercido em educação infantil. O sindicato afirma que a prefeitura avançou no reconhecimento da condição dos profissionais na nomenclatura como professoras de educação infantil, mas que reconhecer como professoras não pode significar criar uma subcategoria dentro do magistério. Tentando ver aqui as informações também para trazer para você em tempo real aqui a nossa apuração com o time de jornalismo do Grupo Bandeirantes, para a gente saber o impacto total dessa paralisação. A nota diz que o reconhecimento da natureza docente do trabalho das educadoras infantis e a mudança da nomenclatura representam passos importantes, mas a questão que permanece é maior do que o nome do cargo. Questionamento sobre que carreira está sendo construída para as professoras de educação infantil de Paulínia. Queremos ingressar no quadro do magistério por inteiro, não como uma categoria, como a mesma responsabilidade docente, mas com os direitos, carreira, evolução e valorização diferentes. Equiparação salarial faz parte da discussão e ainda há outras reivindicações de jornada, 1/3 extra classe, evolução funcional, direitos, valorização profissional e garantia de que nenhuma profissional seja deixada para trás em razão da sua situação funcional. Um ato está sendo realizado agora em frente ao Paço Municipal de Paulínia e algumas escolas já informadas que as atividades estão suspensas nesta manhã. Nota da prefeitura falando que o movimento é realizado pelo Sindicato dos Trabalhadores e pelo movimento Somos Todas Professoras de Paulínia, afirmando que a paralisação terá impacto na rotina de centenas de famílias e as servidoras que aderirem ao movimento, uma vez que a ausência ao trabalho poderá resultar em desconto do dia conforme a legislação vigente. A gente tem aqui o posicionamento do prefeito Danilo Barros. Ele gravou um vídeo, publicou nas redes sociais, trazendo o ponto de vista da prefeitura em relação à negociação e a esse debate sobre como será a posição da prefeitura em relação às funcionárias, às educadoras infantis, que cobram os direitos de professoras, mas que afirmam que estão sendo colocadas como uma subcategoria dentro do magistério. Vamos ouvir o que diz o prefeito de Paulínia, Danilo Barros, a respeito dessa paralisação. Hoje estou aqui para falar da paralisação proposta pelo sindicato e pelo movimento Somos Todas Professoras. Paralisação essa que vai prejudicar centenas de pais e mães e também as servidoras que aderirem, pois terão o dia de trabalho descontados e também não é o melhor caminho para o diálogo. Infelizmente, leis antigas feitas resultaram numa ADIM, que em 2025 tive que fazer valer. Porém, busquei de todas as formas amenizar o impacto financeiro na vida das então educadoras. E isso gerou um novo processo de improbidade administrativa no MP contra mim, justamente porque mantive o salário acima do determinado pela DIN, que pediu R$ 6.300 ante aos R$ 8.500 que ficou. Meses depois, em janeiro deste ano, uma lei federal entrou em vigor reconhecendo essas profissionais como professoras e colocando como piso salarial o valor de R$ 5.130. Esse valor é abaixo da média salarial das profissionais aqui em Paulínia, que hoje encontra-se em R$ 8.500, sem contar os benefícios que ultrapassam a R$ 12.000, uma realidade diferente de outros municípios do Brasil afora, que pagam abaixo do piso de R$ 5.500.
R$1.130. Diante da nova lei, iniciamos uma mesa de negociações com representantes do sindicato e do movimento, atendendo a quase todas as solicitações que cabiam ao executivo, com exceção à equiparação salarial, pois mesmo com salário acima da lei federal de R$ 5.130, as profissionais solicitam que voltem a ter o salário de antes da ADIM de 2025, quando em média tinha um salário de R$ 10.500. Diante dos desafios orçamentários, suspendemos por hora as negociações e enviamos para a Câmara Municipal 3 projetos de leis que tratam da, primeiro, regulamentação do 1/3 da jornada destinado às atividades na presença dos alunos, alteração da nomenclatura do cargo para professora de educação infantil, inclusão das educadoras na mesma estrutura de carreira e tabela do magistério dos professores PEB, garantia dos mesmos direitos da carreira do magistério, incluindo remoção e recesso escolar. Esses projetos são essenciais para que a Secretaria de Educação possa iniciar a organização escolar do ano letivo de 2027. Diante de todo esse contexto, reforço que o assunto financeiro ainda não foi encerrado e será novamente discutido entre prefeitura, sindicato e movimento. Lamento a paralisação, pois essa não é a melhor forma de negociação, considerando que os nossos alunos serão os principais prejudicados, e reforço que o que estiver ao alcance administrativo da Prefeitura, de forma juridicamente segura, buscando sempre evitar novos questionamentos na Justiça, poderemos dialogar. E o compromisso dessa gestão em oferecer uma educação de qualidade e acessível segue com toda a população. Essa declaração do prefeito de Paulínia, Danilo Barros, a respeito da paralisação e do ato que acontece nesta manhã de quinta-feira em frente ao Paço Municipal, por parte do Sindicato dos Servidores Municipais de Paulínia e também do movimento Somos Todas Professoras. Estou aqui no Instagram também dessa página do Somos Todas Professoras para entender um pouco mais sobre essas cobranças, o que a lei determina. O reconhecimento das profissionais de educação infantil como integrantes da carreira do magistério, o que abrange profissionais da formação em magistério ou pedagogia em função docente aprovada em concurso público, alterando a Lei de Diretrizes de Base da Educação e a Lei do Piso Nacional do Magistério. O que o prefeito alega é que o valor pago para essas profissionais já é acima do piso pago no Brasil todo, com esse valor aí na casa dos R$ 8.500, foi o que o prefeito falou, né? Salário? Senhor salário. Bom, a manifestação conta com uma série de candidatos a deputado federal, a deputados estaduais, todos presentes também ali em frente ao Paço Municipal. E a reivindicação acontecendo hoje. Havia já uma previsão ontem também de algumas presenças políticas e o mesmo se repete nesta manhã. Lideranças aqui de Campinas, inclusive. Candidatas a deputado, deputada aqui da cidade de Campinas, que estão presentes também em Paulínia nessa reivindicação. 10 horas da manhã e mais 24 minutos. Antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, Manhã Bandeirantes traz para você a previsão do tempo, como é que fica a temperatura hoje nessa semana doida, hein? Uma semana, eu ouvi uma frase agora, Nath Luquez, que diz o seguinte: o tempo tá parecendo libriano. Não sabe o que é da vida, não sabe se quer fazer frio, se quer fazer calor. Eu, como um libriano, quero saber se esses 23 graus marcados agora no termômetro do CEPAGRE da Unicamp, numa quinta-feira em que a mínima foi de 15 graus, que o vento está na casa dos 8 km por hora e a umidade relativa do ar está em 68%, é sinal de que hoje vai vir um calorão, é? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Heitor. Bom dia pra você, ouvinte. Pois é, o calor vem e vem pra ficar pelo menos até a próxima semana, viu? Uma massa de ar quente volta a atuar no estado, fazendo as temperaturas subirem ainda mais e trazendo um forte calor de volta. As máximas no final de semana, elas podem ultrapassar os 30 graus, lembrando que ainda estamos no inverno. Enquanto isso, grande parte do Brasil segue registrando umidades relativas do ar
extremamente baixas e essas mudanças rápidas de temperatura registradas nesses últimos dias em diferentes regiões de São Paulo são exemplos da chamada gangorra térmica, que ocorre quando há uma alternância brusca entre períodos de frio e calor em um curto período de tempo. Esse fenômeno está diretamente relacionado à passagem de alguns sistemas meteorológicos, como frente fria, e a movimentação de diferentes massas de ar. Uma massa de ar seco, então, se instala aqui no estado e, por isso, finalzão de semana bem quente. Vamos às máximas. Para hoje, máxima de 26 graus, já bem quente. A gente vê também um aumento das temperaturas mínimas. Amanhã ainda amanhece um pouquinho mais geladinho, com 16 graus de mínima, máxima de 31 graus. Agora, no sábado, a mínima fica em 21 graus e a máxima em 33 graus. Final de semana bem quente, a probabilidade de chuva chega só na terça-feira que vem, então por enquanto a umidade relativa do ar segue bem baixa, abaixo dos 30%, por isso redobrar a hidratação, a atenção redobrada com os idosos, com as crianças, com as pessoas vulneráveis. E o finalzão de semana, então, tempo bem seco e bem firme, sem chuvas por enquanto. 10h26, depois do intervalo, a gente conta uma história que aconteceu aqui na cidade de Campinas. Uma mulher que já tinha medida protetiva contra um ex-companheiro percebeu um risco enorme quando esse homem, que não poderia se aproximar da vítima, começou a dirigir um veículo no caminho que ela costuma fazer. A cena que eu convido você a acompanhar também no nosso canal do YouTube depois do intervalo é gravada de dentro de um ônibus. O ônibus para no ponto e aí ele percebe um carro indo em direção à mulher. O cara jogou o veículo para cima da vítima, foi para cima da calçada, tentou atropelar essa vítima de toda forma. O motorista abriu a porta do ônibus, ela entrou correndo e ali ele deu o abrigo para ela, o amparo e o encaminhamento para ela poder fazer a denúncia e colocar esse homem atrás das grades. Uma vez preso, ele disse: não era eu que estava dirigindo. A mulher crava que sim, ela viu quem estava dirigindo. E com um detalhe, esse ônibus estava atrasado para chegar no ponto, coisa de 8, 10 minutos. Então quando ele chega, é exatamente o momento em que a mulher estava precisando de socorro. Às 10h27 a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem reportagem em que a Graziele Geronde ouviu a mulher, o motorista do ônibus e traz o desfecho dessa história para você. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Hoje, dia 27 de agosto, o Centro de Integração da Cidadania, o SIC de Campinas, está promovendo o segundo feirão de emprego do Mercado Livre com ofertas de 300 vagas. O feirão acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, na rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, número 92, no bairro Vida Nova, aqui em Campinas. A ação é uma oportunidade para quem está desempregado, procura o primeiro emprego ou deseja encontrar uma nova colocação profissional. O feirão reúne recrutadores e candidatos, facilitando o contato direto entre a empresa e quem está em busca de uma vaga. Durante o evento, os participantes poderão conhecer melhor as oportunidades disponíveis e receber orientações sobre o processo seletivo. Para participar, é importante levar documentos pessoais e um currículo atualizado, além de estar pronto para apresentar suas experiências e qualificações. Então, se você conhece alguém que está precisando de um emprego, ou você busca recolocação no mercado, esta é uma grande oportunidade. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui.
e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 31 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes, nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Você manda sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio. E ao longo desta edição a gente vai trazendo a sua opinião, a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 19971021493. 19971021493. Deixa eu agradecer aqui a mensagem do Adriano Vermelho. Olha que mensagem legal, Nath Luquez, que o Adriano ontem ele contou aqui pra gente a situação que está acontecendo em alguns bairros de Campinas, principalmente no bairro onde ele mora. E hoje ele diz: bom dia, caros amigos. Primeiramente, gostaria de agradecer muito, pois minha demanda de ontem dos fios furtados foi atendida e tiraram tudo que estava pendurado na rua toda. Parabéns pela ajuda e por sua credibilidade. Outra coisa, gostaria que falassem um tantinho do discurso de improviso desse que seria o superministro do Supremo, da direita, que moralizaria, entre aspas, toda a corte. E me sai com a máxima que não enriqueceria através de seus vencimentos. É no mínimo um discurso lamentável e sem sentido. Afinal, todos sabem que ele já é um homem rico e tudo bem. Espero que não esteja sofrendo com algum tipo de culpa cristã ou por ter ultrapassado algum limite pouco ortodoxo. Mas acho que não. Pode ter sido só um discurso infeliz, com excesso de sinceridade e falta de noção. Bom dia a todos e a dupla de jornalista discursiva que faria inveja ao filósofo Cícero. E o Adriano faz uma pergunta que todos nós também queremos saber. Onde será que anda nosso querido ouvinte DJ Ale? Verdade. Tem participado pouco, ele já tinha antecipado pra gente, né, aqui no ar mesmo. Foi. Que ele estaria em algumas campanhas políticas, trabalhando com jingle e tal. E quem trabalha com campanha política, a gente sabe que essa época do ano é o momento de fazer o seu 13º, né? É o momento de fazer o seu caixa, honestamente. Dizendo sobre o trabalho honesto, porque tudo tem que ter nota fiscal. E quem trabalha com jingle, com produção musical, tem também esse momento para conseguir fazer o seu pezinho de meia. A gente vai falar sobre o assunto também do STF, de outros assuntos ao longo desta edição do nosso Manhã Bandeirantes, mas só para dar esse feedback. Legal. Ou seja, traga também o seu problema, a gente não tem como garantir que vai ser resolvido, mas a gente abre o espaço para que você tenha voz. Daquela promessa que fizeram no seu bairro que nunca cumpriram, daquele problema que as autoridades fecham os olhos, daquele problema óbvio que está na cara de todo mundo, mas que simplesmente as pessoas fingem que não existe. Aqui a gente dá voz, a gente ajuda você a cobrar o que é o seu direito. 19971021493. Nath, o Sistema Único de Saúde tem uma novidade para o atendimento às mulheres. É a terapia online gratuita para mulheres e cuidadoras.
Explica pra gente como é que funciona essa novidade do SUS. Faz parte, então, do programa Acolhe Mais do SUS, que foi expandido para todo o país e agora possui capacidade para realizar mais de 100 mil atendimentos por mês. O foco desse serviço é oferecer suporte a cuidadoras e mulheres vítimas de violência. O serviço presta atendimento online voltado especialmente para mães atípicas, mulheres que vivenciam situações de violência ou responsáveis por pessoas com deficiência e doenças raras. Segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a secretária Ana Luísa Caldas, o acesso é direito facilitado e totalmente gratuito, permitindo então que essas mulheres tenham um suporte especializado em saúde mental com psicólogos. Existe um passo a passo para acessar essa plataforma. O acesso ao programa é realizado por meio do aplicativo Meu SUS Digital. Existe um cadastro inicial, o usuário deve entrar com a conta Gov na plataforma digital. Logo depois, no menu do aplicativo, selecionar a opção Acolhe Mais. Aí sim, após o cadastro, a equipe entra em contato em até 24 horas para agendar a consulta. O serviço oferece até 10 sessões por cada ciclo de atendimento, funcionando de segunda a sábado para garantir suporte contínuo à saúde mental dessas usuárias. E falando em violência contra a mulher, aqui em Campinas, Avenida Baden-Powell. Não, essa é uma outra ocorrência. Vou trazer daqui a pouco também do assalto à farmácia, tem novidade do assunto. Mas esse caso, a Graziele Geronde vai contar exatamente o local onde aconteceu. Uma mulher estava sendo perseguida pelo ex-companheiro que tentou atropelar a vítima com um carro. Um ônibus estava parado no ponto. A mulher correu em direção a ele, como se fosse uma passageira, mas o motorista viu a cena. Ela pediu socorro, ele fecha as portas, segue viagem, acolhe essa vítima e dá todo o encaminhamento para que ela faça a denúncia contra o ex-companheiro. Ela vai à delegacia e ali o próprio motorista descobre que o agressor tem contra ele uma medida protetiva, ou seja, não poderia se aproximar da vítima. A Graziele conversou com o motorista, com a mulher, eles pediram para não serem identificados. Então você vai ouvir que a voz está distorcida. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, vai ver que há também uma distorção na imagem. Nós respeitamos isso, mas é uma história importante que mostra acolhimento, rede de apoio, sociedade atenta ao que acontece em volta e o desrespeito às medidas protetivas que ainda insistem em ser uma realidade na violência contra a mulher. Graziele. O motorista arranca com o carro e vai para cima da mulher. Ela corre, ele sobe na calçada e chega a atingir a vítima, que cai. Ela consegue levantar e embarca no ônibus que estava parado no ponto. Eu vi que ele ligou o carro e parou do meu lado. Ele falou assim, se você correr vai ser pior. Aí o instinto meu foi correr, porque eu vi o ônibus e falei, pô, o motorista vai ver que eu tô correndo, vai me esperar. Passa um monte de coisa na nossa cabeça nesse momento, porque eu não sei qual era a intenção. Tá, eu sei, né, que ele queria me matar, né? Não sei se ele queria me atropelar de fato ou se ele queria me bater, não sei o que ele queria. O ônibus parou neste ponto com 10 minutos de atraso, justamente no momento em que o homem ameaçava a mulher. Quando o motorista percebeu o que estava acontecendo, esperou para que a vítima conseguisse embarcar e fugir do agressor. Eu vi uma pessoa correndo, na minha primeira impressão que ela vinha pegar o ônibus. Aí de repente esse carro branco que aparece nas imagens aí, ele jogou o carro em cima dela. Mas eu falei, ele se perdeu, né? Aí depois que ela levantou e saiu correndo, eu percebi que não era um simples acidente, que era um atropelamento. Estou em choque até hoje. Até hoje eu estou em choque. Não recuperei ainda. O suspeito é o ex-companheiro da vítima, Romário Souza Rocha, de 34 anos, que não aceitava a separação. Ele foi preso logo após o crime. A mulher relatou que já tinha medida protetiva contra ele por ter sido ameaçada. Dias antes, ele chegou a dizer que colocaria fogo na casa em que ela mora. Que a meia hora eu vou aí. E se vocês começarem com graça, eu vou levar um galão cheio de combustível e vou tacar fogo nessa casa aí. Vou arrebentar o cadeado, ainda vou pegar o gato e ainda vou tacar combustível aí nessa casa e meter fogo. O caso está sendo investigado como tentativa de feminicídio, mas o medo da vítima continua. Então a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. E aí quando acontece com a gente fica se sentindo insegura. Às 10 horas e mais 39 minutos, e é
exatamente de histórias assim que a gente precisa enxergar que a sociedade está mais atenta, sim, à violência contra a mulher. É em momentos assim que a gente entende o que é a palavra rede de apoio. Tem as pessoas próximas que sabem o que essa mulher está vivendo, mas às vezes a violência acontece com alguém que você não conhece, uma pessoa anônima. E é nessa hora que um gesto desses pode fazer a diferença. Lembrando que se você, mulher, passa por alguma situação de violência na sua casa, ou se você conhece uma mulher que esteja passando por algo semelhante, existe no Brasil a Central de Atendimento à Mulher. Pelo telefone 180, você pode gratuitamente buscar informações sobre os seus direitos, receber denúncias, encaminhar alguma história, contar o que está acontecendo com você. E muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer, para quem pedir ajuda. No telefone 180 você vai conversar com especialistas, com pessoas treinadas para te acolher, com pessoas que vão ouvir a sua história e dizer qual o próximo passo de maneira segura pode ser dado na sua proteção. Então o telefone 180 é gratuito, funciona 24 horas por dia, está disponível para ser utilizado em telefone público, você pode ligar de um orelhão, você pode ligar do celular, você pode ligar de um telefone fixo. E não se cale, assim como a Band também está nessa campanha, que além de contar os absurdos que acontecem na sociedade, tem a característica de orientar, de explicar qual pode ser o passo para a sua proteção. E infelizmente, Nath Luquezzi, está longe de ser um caso isolado nas últimas horas aqui no nosso interior paulista. Um homem de 53 anos foi preso em Piracicaba por feminicídio tentado e sequestro após esfaquear, atirar e sequestrar a companheira de 37 anos durante uma discussão na rodovia Geraldo de Barros, em São Pedro, na noite desta quarta-feira, dia 25. Imagens das câmeras de segurança mostram o casal brigando antes do momento. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente comunicada como roubo à residência com arma de fogo. Em seguida, os policiais foram informados que um veículo com possíveis criminosos seguia em direção a Piracicaba. Diante da informação, os agentes realizaram o bloqueio das possíveis entradas da cidade. Após a agressão em São Pedro, o criminoso colocou a mulher no carro e iniciou a fuga. Quando o automóvel foi localizado, a PM realizou a abordagem. Dentro do carro estavam um homem e uma mulher. Durante a averiguação e o depoimento das partes envolvidas, os policiais constataram que o caso apresentava características de tentativa de feminicídio e sequestro. A vítima apresentava ferimentos profundos na região abdominal. Em Campinas, e ainda traz muitas equipes das ruas para regiões que são cortadas pela Avenida Baden-Powell, avenida importante da cidade, onde uma farmácia foi alvo de criminosos. E participou dessa ação em mais uma farmácia aqui na cidade de Campinas. Reportagem está no ar com o Guilherme Selegato. Policiais militares passavam pela farmácia quando perceberam uma atitude suspeita dentro do estabelecimento e agiram rapidamente. A abordagem foi realizada e, durante a intervenção, o bandido, que estava armado, foi baleado. No momento dos tiros, funcionários que estavam no caixa da farmácia vão para debaixo do balcão para se protegerem. O resgate chegou a ser acionado, mas o assaltante morreu no local. O bandido estava bastante agressivo, segundo a polícia. Rendeu as vítimas e a todo instante fazia ameaças. Eles visualizaram o indivíduo com armamento e dando uma voz de assalto. Ele anunciou o roubo e mandou que os funcionários se unissem todo o numerário disponível, bem como medicamentos aí utilizados para emagrecimento. Foi bastante agressivo, ameaçava todo momento, inclusive os funcionários ainda estão em estado de choque, todo momento ameaçava que ia matar, que ia atirar. O caso agora é investigado aqui pelo 5º Distrito Policial. Essa foi a terceira vez que a farmácia foi alvo de criminosos. Nesta ação, pelo menos 2 homens invadiram o local. E até o momento, o outro comparsa não foi identificado. A arma usada no crime pelo bandido foi apreendida durante a perícia. Toda a área foi isolada para que os trabalhos fossem realizados. A polícia também apura o envolvimento dos assaltantes em outros roubos a farmácias em Campinas e região. Atualizando uma outra história aqui do nosso Manhã Bandeirantes, aqui de Campinas também,
nós falávamos sobre um acidente que fez o helicóptero Águia da Polícia Militar pousar em um condomínio aqui na região do Jardim São Gabriel, depois que um jovem trabalhador foi vítima de um acidente de trabalho. Ele transportava pallets com material em MDF, espécie de uma quase madeira, e acabou esse pallet vindo todo em direção a ele. Infelizmente, o rapaz não resistiu aos ferimentos. Estamos falando de Cauã Godoy, de 23 anos. E há uma questão envolvendo os direitos trabalhistas, porque num primeiro instante, nós nem divulgamos essa informação porque ainda havia necessidade de checagem, mas surgiu a notícia de que seria o primeiro dia de trabalho dele. Mas parece que não é bem assim, né, Nath Luquez? Depois de o proprietário da empresa dizer que o funcionário estava no primeiro dia de trabalho, a ex-companheira de Cauã afirmou que ele atuava no local havia pelo menos 2 meses sem registro em carteira. Depois da manifestação da família, o proprietário da marcenaria foi procurado para esclarecer as informações sobre o vínculo de trabalho. O empresário não atendeu as ligações e por mensagem informou que enviaria uma nota, mas não voltou a responder. Em uma das mensagens, no entanto, o empresário disse que Cauã teria começado a trabalhar no início de agosto. O caso agora segue sendo investigado pela polícia. Segundo a companheira, não era o primeiro dia porque ele era informal. Abre aspas, ele ia quando ele queria. Aí nessa época que a gente terminou, ele deu uma parada de ir, estava na vida dele e aí quando ele retornou foi na terça-feira, fecha aspas, foi o que contou a companheira, a jovem companheira de Cauã. É só negociar com o patrão, né? É só conversar com o patrão que tá tudo certo. E aí, na hora do direito trabalhista, se não tem uma lei regulamentando, como é que funciona? Se não tem o preto no branco, como se dizia antigamente, o escrito, um contrato assinado, uma lei que proteja o funcionário, não, vai levando, vai tocando que as coisas vão se regular sozinha pelo comércio, pelo mercado. Se não tem lei para proteger trabalhador, se não tem lei para proteger funcionário sempre vai ser tratado como descarte. Isso não é de hoje, isso é desde que o Brasil é Brasil, isso é desde que o mundo é mundo. Então, esse discurso de que as coisas se resolvem magicamente se o Estado não colocar a mão, que a burocracia por parte das leis, ela trava o crescimento. Crescimento de quem? Porque o crescimento do trabalhador exige ele ter o mínimo de garantia de quando ele estiver prestando um serviço de que as coisas estarão amparadas pela lei. É o básico. Isso evitaria o acidente? Não, mas isso não deixaria essa dúvida se ele tinha ou não vínculo com a empresa. Aí a família, que está enlutada, que pede um jovem, 20 quantos anos? 23 anos. Tem que correr atrás de provar que tem o direito de receber uma indenização trabalhista pelo tempo que ele lá esteve, porque não, ele vem quando quer, ninguém vai trabalhar quando quer. As pessoas vão trabalhar quando elas têm um acordo, e esse acordo tem que estar firmado, tem que ter lei protegendo. Me espanta ver tanto político brigando para entrar no Congresso, principalmente, para derrubar a lei trabalhista. E as pessoas que são protegidas por essas leis aplaudindo. Achando que não, é isso mesmo. Se eu tiver menos direito, lá na frente eu vou receber mais. Ah, vai sim, vai. Não, porque se o empresário ficar bilionário, ele vai dividir mais o lucro com a empresa. Vai sim, confia. Vai confiando. O que nós estamos vivendo é um processo de uberização, que é você presta um serviço, recebe uma quantia, mas a empresa não tem nenhuma responsabilidade sobre você. Se isso virar regra, vai ser um Deus nos acuda. Vai ser um cada um por si. E, aliás, o Supremo Tribunal Federal, Nath Luquez, está hoje debruçado sobre esse tema. Eles estão retomando, então, hoje, desde quarta-feira, dia 24, o julgamento sobre a validade das ações da Justiça do Trabalho que reconhecem vínculo de emprego na relação entre motoristas de aplicativo e as plataformas. Hoje, 14h, tem uma sessão para voltar a falar sobre esse tema. Exatamente, a chamada uberização. O julgamento foi suspenso no dia 1º de outubro do ano passado, quando foram ouvidas as sustentações das partes envolvidas no julgamento.
Na sessão de hoje serão proferidos os primeiros votos sobre a questão. Serão julgadas 2 ações relacionadas pelo ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber. As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram um vínculo empregatício com os motoristas e os entregadores. A Rappi alegou que as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo de emprego com a empresa desrespeitam decisões da própria corte que entendem não haver relação de emprego formal com os entregadores. Já a Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia e não do ramo de transportes e que o reconhecimento de vínculo trabalhista altera a finalidade do negócio da plataforma, violando o princípio constitucional da livre iniciativa de atividade econômica. Durante a tramitação do caso, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo parecer contrário ao reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. 10 horas e 52 minutos, agradecendo as mensagens que vão chegando. Vamos fazer um giro já de participação das mensagens para a gente ter a garantia de que o nosso ouvinte vai participar também desta edição. O Erivelton, nosso ouvinte, também perguntando aqui onde está o Oli, ou melhor, onde está o DJ Alê? Alô, meu caro DJ Alê. Sentimos sua falta aqui com as suas mensagens no nosso Manhã Bandeirantes, mas eu tenho certeza que se ele não está nos acompanhando é porque ele está na correria das atividades profissionais. O Edmilson escreve pra gente, bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom dia. Você tocou bem no assunto. E por que essa lei que protege o profissional que está nessa situação igual do Cauã, que morreu em exercício do ofício? Aí quem sempre levantou essa bandeira, PT, não resolveu isso até hoje. Em quem podemos acreditar? A classe política ela é feita de retórica. Agora, quando uma classe política já entra dizendo eu vou derrubar tudo isso, olha... Isso me assusta. Antes ainda tinha aquela coisa de não, vamos disfarçar um pouquinho, dourar a pílula. Agora não, agora é isso aí. A gente vai fazer exatamente o que vai prejudicar seu dia a dia. E tá tudo certo. Bom, por um lado você tem pelo menos a transparência, né? Você sabe o que a pessoa realmente pensa. E a cobrança aqui do Edmilson com os partidos de esquerda que, uma vez no poder, avançam também assim naquelas pautas... como uma tartaruga caminhando dentro da floresta, naquele ritmo próprio. A mensagem aqui também, deixa eu ver, o Antônio do Jardim Boa Esperança, mensagem aqui para a equipe de esportes, mas ele está dizendo que definitivamente Torrano e Ebelim decidiram destruir a Ponte Preta, falando sobre a volta de Gilson Kleina, que daqui a pouco vai ser assunto também na programação da Bandeirantes. Aliás, ontem eu estava ouvindo o programa de Carlos Batista, o Esporte em Debate, com a entrevista de Marco Antônio Ebelim e o nosso repórter Pedro Piscinato, que é um baita de um jornalista, um jovem preocupado com a ética, preocupado com o estudo, preocupado com a apuração dos fatos. Ele foi vítima de uma grosseria do Ebelim, que, pelo amor de Deus, né? Que não é a primeira vez que o vice-presidente da Ponte, o Marco Antônio Ebelim, tem essa postura. Assim que tinha sido anunciada a saída do técnico da Ponte Preta, nas redes sociais da Ponte Preta, o Márcio Zanardi, ele fez esse questionamento. Nós vimos agora aqui a confirmação nas redes sociais da Ponte Preta. Rede social! Aí o Ebelim com aquela resposta, né? Cheio de pedras na mão, já abre o microfone já cheio de pedras para jogar nos jornalistas que fazem perguntas, que questionam. Ele não gosta do contraditório, né? O vice-presidente da Ponte, que é o Eurico Miranda, campineiro de 2026. Ele não gosta de ser confrontado com fatos, ele não gosta de ser questionado sobre sua postura à frente da Associação Atlética Ponte Preta, jogando pedras no Pedro. Mas tá vendo rede social da onde? Era a rede social da Ponte Preta. Então, parabéns à postura do Pedro Piscinato, porque o jornalismo não é feito para agradar, é feito para informar, não é feito para fazer amizade, é feito para trazer ao torcedor aquilo que está acontecendo. E lamentável a postura de quem deveria enfiar o rabinho no meio das pernas, pedir desculpas para o torcedor por tudo que está acontecendo na Ponte Preta, baixar o tom de voz e entender que ele é sim um dos culpados desse fiasco que é a maior crise da história de 126 anos da Associação Atlética Ponte Preta. Mas acha que está no futebol dos anos 80 ainda, que ganhar no grito, que intimidar repórter, que falar grosso. E ainda depois, não, desculpa, eu não tinha percebido que você tinha falado do Instagram da Ponte. Porque já chegou na entrevista louco pra jogar pedra. Tem que jogar pedra. Tem que dizer pro torcedor o que tá acontecendo de verdade dentro da Ponte Preta
se tem ele condições de seguir adiante, e se não tem, pede para sair. Segue a vida. Vai cuidar da própria vida. Agora, essa postura lamentável com a imprensa está longe de ser inédita por parte do Marco Antônio Belin, está longe de ser inédita no futebol de Campinas. Heitor, a imprensa nos últimos anos pode ser algo que eu, por ser muito jovem, né, não sei, sempre foi assim, não só no esporte, em todos os quesitos, em política, economia, parece que o jornalista é sempre um inimigo. Essa imagem, ela ficou mais forte nesses últimos anos? Olha, temos que fazer um meia-culpa da nossa profissão também, Nath Luquezzi, porque eu também cresci no meio jornalístico, convivendo com muitos jornalistas, felizmente com ótimas referências, a maior delas meu pai, Adilson Fredo, mas com várias outras com quem eu convivi. Jornalista, muitos tinham uma postura bem arrogante, tá? Um narizinho bem empinado, aquela ideia de que nós somos o quarto poder, de que o que a gente fala é autoridade. Então isso foi criando, para usar uma palavra moderna, um ranço em parte da sociedade. Sim. Porque tem muito jornalista aqui, em Campinas também, que se acha a última bolacha do pacote. Então isso cria esse afastamento justamente por se colocar numa posição quase em cima de um castelo. Aí você soma com um movimento político que descredibiliza o jornalista. Então você tem hoje uma facilidade de produção de conteúdo que antes não tinha. Para você fazer uma imagem que iria passar na televisão, nos anos 80 era preciso ter uma câmera que era ligada a um aparelho de VT com um operador que dava o REC junto com o cinegrafista, então era tudo muito complexo. Depois, nos anos 90, ainda assim, uma câmera que tivesse a mídia correta, aceita por aquela ilha de edição. Hoje, qualquer celular xing-ling, você faz uma imagem que pode se tornar pública. E aí, existe algo também com a nossa profissão, que eu acho que a gente discute muito pouco, que é a descredibilização de quem está falando. Então, em muitos casos, se você argumenta, e as entrevistas do Jornal Nacional são um exemplo claro disso, a gente vai falar disso daqui a pouco também. Se você não tem como contra-argumentar os fatos, você diminui quem está trazendo a informação. Então, se você não consegue contestar com argumentos, você tenta diminuir a pessoa que está fazendo aquela pergunta. Ah, tá fazendo essa pergunta porque é petista, tá fazendo essa pergunta porque é bolsonarista, tá fazendo essa pergunta porque você é mulher. Então, tentar jogar uma parte da sociedade que já não gosta do jornalismo profissional, que confia mais nas redes sociais e naquele vídeo que seu tio mandou para você no grupo do Zap, do que num jornalismo apurado, do que num jornalismo trabalhado, é jogar para a plateia, é jogar para claque. Mas eu repito, o jornalismo também tem o seu papel para isso. Com veículos de comunicação que muitas vezes levantam bandeiras por opção própria, com jornalistas que jogam o jogo do sistema, com jornalistas que se acham a última bolacha do pacote. Então tem muito jornalista que ajudou também a construir esse caminho que hoje nós estamos traçando humildemente, a cada dia aprendendo mais, mas que a gente não inventou, a gente não começou e a gente não vai mudar o jornalismo, revolucionar o jornalismo. Mas some tudo isso, bata no liquidificador e aí você vai ter hoje uma sociedade que coloca o jornalista quase como um inimigo em alguns momentos. Quinto sinal marcando 11 horas da manhã, vamos encerrar a filosofia de momento e vamos para um rápido intervalo. Na volta, a agenda dos candidatos à presidência da República e também mais da sua participação e o noticiário político aqui em Campinas. Amanhã está prevista a votação do relatório final da comissão processante contra o vereador e agora candidato a deputado estadual Vini Oliveira do Cidadania. A gente vai trazer os detalhes em instantes aqui na Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Olha, a situação é delicada na Ponte Preta. Os jogadores do clube entraram em greve ontem por causa do atraso no pagamento dos salários. O movimento acontece em um momento de grande tensão nos bastidores da Macaca e acende um alerta para a situação financeira e administrativa do clube. Os atletas decidiram paralisar as atividades como forma de cobrar uma solução para o problema. A falta de pagamento afeta diretamente a rotina dos jogadores e também pode ter consequências na preparação da equipe para os próximos compromissos. Agora a expectativa é para saber como a diretoria da Ponte Preta vai agir diante da situação e se haverá um acordo para que os salários sejam regularizados. Até o momento, o departamento de futebol da Ponte Preta está negociando com Gilson Kleina para substituir Márcio Zanardi como treinador da Macaca. Porém, a assinatura do contrato depende de um acerto entre as partes. Vale lembrar que no próximo domingo, dia 30, a Ponte Preta enfrenta o América Mineiro em Belo Horizonte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 2 minutos. O ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. Mensagem de áudio. Agora a gente compartilha a sua opinião com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Eu estou muito assim passado do que aconteceu ontem lá no Sudeste Asiático, lá no Nepal, né? Na China. E falar a verdade, cara, aquilo ali eu fiquei impactado, né? Aí falar pra você, é uma imagem muito forte mesmo, e eu fiquei de cara mesmo, falar a verdade. E eu tô pensando muito nesse povo lá, sabe? Uhum. O que eles estão passando hoje, como que eles vão se recuperar, né? Como que é difícil, né? O ser humano tá fazendo com a natureza, né? É isso, Heitor. Eu tô consternado mesmo por tudo que aconteceu ontem lá. Eu queria fazer uma pergunta para você, Heitor. Eu não sei se é possível, né? Por que você não faz um quadro aí no programa de entrevistar os seus ouvintes? Um por semana, um por mês, pra gente conhecer os bastidores da rádio. Eu gosto, hein? Ai, que legal. E dar uma volta aí junto com vocês, né? E você entrevistar a gente, ver como a gente vê o rosto de quem fala com a gente, e vocês veem com quem vocês falam também, né? Isso é legal pra caramba. Eu gostaria muito de aí um dia visitar e ser entrevistado por vocês, né? E me sentir muito importante. Gosto da ideia. Eu sei ideia. que eu já sou e sei que todo mundo que escuta a rádio como vocês também são, né? Mas ia ser legal, tá bom? Alexandre Centro, um abraço, Heitor, um abraço, Nath. Um abraço. Com Deus. E pessoal lá do Nepal, lá, eu sei que eles não vão me escutar, mas eu tô rezando por vocês, viu? É o que a gente pode fazer, né? Mandar nossas energias, a torcida, para que esse número de mortos não aumente ainda mais, embora a gente saiba que quando se tem número de desaparecidos numa tragédia como essa, para falar um português bem claro, é localizar o corpo. O trabalho é para localizar os corpos que ainda não foram encontrados. Quanto à ideia do ouvinte, vou passar para a nossa direção. Claro que isso depende de uma aprovação, de um passo à frente. Mas nossa direção, que sempre ouve o Manhã Bandeirantes, certamente já vai anotar esta ideia. Sobre o Nepal, Nath Luquez, qual a informação de momento? O que está sendo feito nesta manhã de quinta-feira por lá?
O governo já enviou 800 pessoas da Defesa Civil, mais de 150 veículos, cães farejadores e barcos rápidos para ajudar nos resgates. Segundo o último balanço, há pelo menos 359 mortos, só que são mais de 1.300 desaparecidos, sendo que cerca de 700 são turistas estrangeiros. A região é ponto de turismo de esportes, como montanhismo, mas também de peregrinação. Entre as nacionalidades dos estrangeiros desaparecidos estão australianos, canadenses, americanos, britânicos, franceses, portugueses, russos e indianos. Em nota, o Itamaraty diz que não há brasileiros entre os desaparecidos por enquanto. E quando a gente vê toda a água descendo com violência e que não deu chance para ninguém, a gente pensa em tromba d'água, só que não, o fenômeno foi geológico. O Nepal é especialmente vulnerável a esse tipo de desastre porque o derretimento acelerado das geleiras tem ampliado o número e o tamanho dos lagos nos Himalaias. Muitos deles ficam no Tibete e aumentam os rios que descem para o Nepal. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitoram os desastres naturais em todo o planeta, o tremor foi provocado pelo impacto de um deslizamento de terra gigantesco, com uma força equivalente à de um terremoto de magnitude de 5,2. O deslizamento carregou gelo e rochas pela encosta e atingiu um afluente de um rio. O material bloqueou o curso da água e formou uma espécie de barragem que, quando cedeu, uma enxurrada colossal desceu pelo vale, destruindo tudo o que estava no caminho como se fosse um tsunami. A força dessa enxurrada é explicada pelo próprio terreno. Os rios descem por vales estreitos e íngremes dos Himalaias. Quando uma barreira natural desse tamanho cede, a água ganha velocidade e leva tudo o que encontra pela frente. Segundo o relatório mundial sobre o desenvolvimento da água, que em inglês é o WWDR, da ONU, a Organização das Nações Unidas, quase 2 bilhões de pessoas no mundo dependem da água proveniente de geleiras, do derretimento da neve e do escoamento das montanhas para abastecimento, para a agricultura e para a geração de energia. Porém, com as mudanças climáticas, geleiras ao redor do mundo estão derretendo a uma velocidade 2 vezes maior do que há apenas 2 décadas, segundo um estudo realizado pela revista Nature. Entre 2000 e 2023, as geleiras perderam uma massa de gelo equivalente a 46 mil pirâmides de Gizé, aquela pirâmide do Egito, impactando comunidades em todo o mundo de diferentes formas. Agora, não adianta a ONU ficar lançando relatório. A ONU é quem tem, teoricamente, a capacidade de impor que países que não colaboram com as mudanças climáticas, ou com o fim dessas mudanças climáticas, ou pelo menos com aquela freada nas mudanças climáticas, a ONU não sanciona ninguém. A ONU lança relatório, ela faz reuniões, aí tem o encontro dos líderes. Aí um presidente levanta e fala, eu não vou fazer, e fica por isso mesmo. Isso vale também para guerras, isso vale para o conflito que está acontecendo, o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza, isso vale para o conflito entre Ucrânia e Rússia, que a ONU está, estamos de olho, hein? Estamos observando. Isso vale para as atrocidades contra os direitos humanos que acontecem no mundo inteiro. Isso vale para as loucuras de Donald Trump. Então a ONU está alertando tudo, mas tomar decisão prática, ou pelo menos indicar para que lado as nações devem seguir, não. É relatório atrás de relatório. O relatório não para efeito estufa, relatório não para desmatamento da Amazônia e de tantas outras áreas verdes do mundo. Relatório por relatório, a gente faz o nosso aqui também. A ONU cada dia mais descredibilizada no mundo. Isso é ruim. Isso não é algo a ser comemorado. Isso é algo preocupante. Porque quando entra no vale tudo, a gente já viu o que acontece com o mundo. Agradecendo aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Gilberto Silvaí Doratioto. Ele escreve pra gente, bom dia, Heitor, bom dia, Natália. Bom dia. Passando para dar um bom dia e dizer que a cada dia lhe admiro mais pelos seus comentários e sua posição. Acho que você está cada dia mais próximo de seu pai, Adilson Fredo, que conheci quando morei em Jundiaí e acompanhei na Rádio Difusora. Se é que posso dizer o nome de outra rádio. Já tá falado. Novamente, parabéns. Muito obrigado, viu, Gilberto? Obrigado mesmo, e certamente papai está feliz também acompanhando e lembrando do amigo de Jundiaí. Tem mais uma mensagem de áudio antes da gente trazer as reportagens sobre o movimento político em ano eleitoral. Bom dia, Heitor Enati. Bom dia. Heitor, parabéns pelas suas palavras. Eu sempre, durante toda a minha vida, acho que eu tenho quase 40 anos em carteira,
Tudo bem que fiquei afastado um bom tempo, mas sempre quis trabalhar por CLT. Nem contrato, eu nunca gostei. Serviço por contrato. Tudo bem que nos últimos anos a gente tinha que aceitar, quando estava desempregado, eu aceitei alguns aí, mas sempre com registro em carteira. Acho que, para mim, fora CLT é bico. É bico, não tem direito a nada, bico. Na minha opinião, sabe? É por isso que eu preferi sempre ganhar um pouco menos, mas ter meus direitos, tá? Meus direitos de trabalhador. Hoje estou aposentado, tá? E trabalhei muitos anos. E eu acho que a pessoa tem que ser inteligente na vida. Para de fazer bico e procura um serviço CLT. É a melhor coisa que existe. Valeu, Heitor. Muito obrigado ao Marco Bedin. E quando a gente vê aquele número de que Campinas agora tem um número maior de MEIs, o Brasil abriu não sei quantos MEIs, não é empreendedor, não é gente que está empreendendo, é gente que abre o MEI para fazer Uber, para fazer entrega por moto, porque a empresa quer contratar apenas como PJ e não quer contratar como CLT. Então, muito cuidado com essa ideia de que, primeiro, que o empreendedorismo ele é ótimo, mas não é todo mundo que nasce com a veia empreendedora. E segundo, que esse sonho que os coaches às vezes vendem, de que você faz o teu próprio negócio, é uma forma de exploração sem direitos trabalhistas e que pode ter certeza que muita gente que prega não é só porque está olhando na teoria, porque na prática está se beneficiando disso. 11h12. Vamos falar da Câmara Municipal de Campinas, que ontem teve a reunião ordinária de número 46 nesse ano de 2026 e com um projeto que foi aprovado em primeira votação. A obrigatoriedade de microchipagens e o registro obrigatório de cães da raça Pitbull e animais resultantes do cruzamento com a raça. O vira-lata que tem a Pitbull também no seu sangue. A proposta será analisada em um próximo momento, porque primeiro ela é votada, depois tem um segundo turno de votação. E a Câmara ontem se debruçou sobre esse assunto e é algo que vai ser assunto de discussão, principalmente entre os criadores de Pitbull aqui na cidade de Campinas. Deixa eu ver se tem mais detalhes para a gente entender quais são as exigências e quais são as punições, né? Acho que o detalhe importante é saber se vai ter fiscalização. Eu já fiz tanta matéria, mas tanta reportagem de lei em Campinas. Tem uma lei que eu lembro que eu fiz uma reportagem que virou nacional na época que eu estava no SBT, que era a obrigatoriedade de colher o cocozinho do cachorro nas ruas. Nossa. Você acha que alguém está cumprindo? Não, vai ser multado aquele que não recolher as fezes dos animais. Mas quem que vai fiscalizar? Acho que vai a guarda municipal ficar parando as pessoas? Enfim. Agora, a microchipagem do Pitbull é um projeto de autoria dos vereadores Herbert Ganem, do Podemos, e Permínio Monteiro, do PSB. E está de acordo com o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle da População de Animais Domésticos de Campinas, para instituir o Programa Municipal de Identificação e Microchipagem Obrigatória de Cães da raça Pitbull e seus cruzamentos. Aqui eu quero ver quem é que vai pagar a conta. Essa é a pergunta que eu não encontrei aqui até o momento. Abri o projeto na íntegra, mas como tá difícil mexer no site da Câmara Municipal aqui de Campinas, hein? Tô com o projeto original aqui. Vamos lá. O microchip deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e endereço do tutor, telefone de contato, nome, sexo, data de nascimento e características do animal, data de aplicação do microchip e identificação do profissional responsável. Obrigatório a atualização do dado se o animal for castrado, se o animal vier a óbito, se ocorrer uma mudança de endereço, se ocorrer a mudança de telefone. A lei entra em vigor na data da sua publicação. Então ela foi aprovada em primeira instância. A justificativa que o presente substitutivo tem como objetivo aprimorar o texto original, reforçando um programa de identificação e microchipagem obrigatório para cães da raça Pitbull.
com foco na promoção da guarda pessoal, no combate ao abandono e na responsabilização dos tutores. A medida é fundamental para o êxito de uma lei aprovada no ano passado também na Câmara em Campinas. Mas aqui não fala quem é que vai pagar pelo chip, né? Não fala se a prefeitura vai criar um programa para dizer para cada dono qual é o jeito certo de cuidar do pitbull e, mais do que isso, de colocar ali o chip. E se tiver um custo, eu posso dizer que é mais uma dessas leis, igual do cocôzinho de cachorro, que vão ser aprovadas, mas vão cair no esquecimento. Nath Luquezzi, amanhã tem uma reunião na Câmara Municipal a respeito da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. O que vai acontecer por lá? Para votação do relatório final sobre a procedência ou improcedência da denúncia. Então, a reunião acontece depois da análise das razões finais apresentadas pelo denunciado e a leitura do parecer final do vereador Otto Alejandro do PL, e a votação ocorrerão a partir das 10 horas da manhã do dia de amanhã, sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Na sequência, o relatório da comissão processante será encaminhado à presidência da Câmara para definição da data da reunião de julgamento a ser convocada até o dia 15 de setembro, para que os vereadores decidam em plenário pela cassação ou não do mandato do parlamentar. Alguma dúvida de qual vai ser o resultado? A comissão processante não ouviu ninguém. Não ouviu nem o vereador. Não ouviu quem estava na reunião, que foi gravada pelas câmeras. Não ouviu o denunciante. Não ouviu o vereador. Vai para onde essa comissão? Abriram a comissão processante para quê? Porque se a ideia for caçar o vereador, eles não deram sequer o direito ao contraditório. Se a ideia era passar um pano para o vereador, que nem abrissem a comissão processante, que não perdesse tempo, porque ela simplesmente nasceu morta. O que a gente ouviu da comissão processante foi o perito Ricardo Molina, que analisou o vídeo da denúncia, mas não era o vídeo original. Era o vídeo depois de passar por edição, e o que o Molina disse foi: esse vídeo tem edição. Mas isso, o nosso estagiário mais jovem da redação, ele já poderia bater o olho e identificar. Era rosto nublado, voz distorcida, e a única reunião da comissão processante foi ouvir um perito, que tem um nome nacional, para dizer que o vídeo tem distorções. E não é distorção de mudar o contexto, é distorção de imagem para preservar quem estava naquela reunião. Aí depois chegam os vídeos originais que o Correio Popular enviou, a comissão processante fala: não, deixa quieto, não vamos investigar isso aí não. Para que serviu essa comissão processante? Enfim, amanhã a gente vai descobrir que o relatório vai ser votado pela não cassação e já sabemos o final dessa história. 11h18, o nosso amigo Edmilson escreve: agora sim, vão ter que chipar os caramelos bombados. Caramelo bombado é a mistura de vira-lata e pitbull. Eu só quero ver quem vai pagar essa conta. Mais uma mensagem antes de um rápido intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia. Sobre a entrevista ontem com o Renan na Rede Globo. Você vê que entre todos os entrevistados até agora, ele foi o mais coerente de todos. Mas o pessoal vai bater na tecla da bomba atômica. Não se esqueçam do resto que ele falou, né? O resto foi, entre todos, o mais coerente. Mas vamos falar só na bomba atômica. Um grande abraço a todos. Bom, já que o assunto foi tocado, a entrevista de ontem do Renan Santos, ela vai despertar uma série de emoções. Pode ter certeza disso. De um lado, o susto, o medo, até porque a primeira pergunta é sobre a bomba atômica, e você falar para quem não acompanha o mundo político, porque o Renan não falou nada diferente do que ele já não tinha falado aqui nesse estúdio pra gente e do que ele já falou várias outras vezes. Agora, por um lado, algumas pessoas vão se assustar, porque ele tem aquela característica de Enéas Carneiro, sem barba e com um discurso meio mais moderno, mais jovem. Mas por outro, vai ter uma galera que vai levantar essa bandeira e vai comprar o barulho de Renan Santos. Se eu puder fazer uma aposta, a gente vai ter no processo eleitoral a polarização que o Brasil está vivendo há pelo menos 8 anos. Bolsonaro contra Lula. Já foi Bolsonaro contra um representante de Lula, já foi Bolsonaro contra Lula, agora é Lula contra um representante de Bolsonaro. Acho que nessa eleição as coisas não vão mudar. Mas o terceiro colocado na eleição, assim como na última foi Simone Tebet, quando todo mundo apostava em Ciro Gomes, agora quem apostava em Ronaldo Caiado como terceira via, a chance de Renan Santos ser o terceiro colocado ali na casa dos 9, 10% é considerável.
Missão, eu digo desde o início, ele está nessa campanha para plantar uma semente, para fazer deputados federais, para garantir tempo de televisão na próxima eleição e para em 2030, independente de quem vencer esta eleição, ele se apresentar como uma alternativa aos dois polos. Com um discurso que para alguns vai assustar e que para outros vai ser motivo de se interessar pela política. A ver os próximos capítulos. Um último intervalo e na volta a agenda dos candidatos à presidência da República. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Que tal aproveitar o mês de setembro para conhecer melhor Campinas? A Secretaria de Cultura e Turismo preparou uma programação com passeios gratuitos por diferentes pontos aqui da cidade. A proposta é mostrar um pouco mais da história, da cultura e das belezas de Campinas, com um roteiro que passam por locais conhecidos e também por espaços que guardam parte importante da memória da cidade. Entre as opções estão o roteiro Café Canecão, Sete Maravilhas, Altroturismo, Maria Fumaça e Museus de Ciências. E o melhor, os passeios são de graça, mas é preciso fazer a inscrição antecipadamente, já que as vagas são limitadas. O cadastro deve ser realizado pela plataforma Simpla no endereço simpla.com.br/produtor/Turismo Campinas. E para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Campeonato Brasileiro 2026 na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, tem Guarani no Brinco de Ouro, às 17 horas, diante do Brusque, pela classificação para a próxima fase da Série C. E no domingo, a Ponte Preta vai enfrentar o América, às 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte, pela Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 23 minutos. Vamos saber a agenda dos candidatos nas últimas horas, o que fizeram ontem os postulantes ao cargo mais importante do Executivo brasileiro. O Pedro Teixeira traz pra gente a agenda do presidente candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu com políticos do Centrão e tenta aumentar a articulação às vésperas do momento mais importante da democracia. Pedro. Foi um almoço no Palácio da Alvorada. No cardápio, várias apostas eleitorais de Lula. Entre elas, a escala de trabalho 6x1 e a PEC da Segurança Pública. A hora que o Senado votar a PEC da Segurança, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança Pública e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente, pactuando com os estados e com os municípios, que tipo de segurança que a gente vai querer nesse país e qual é o papel de cada ente federado. A medida provisória da taxa das blusinhas também foi tratada. Editada pelo governo em maio, a MP zerou temporariamente o imposto de importação de 20% para compras internacionais de até $50. Caso o texto não seja votado até 9 de setembro, a alíquota volta a ser cobrada na véspera da eleição. Hugo Mota anunciou que uma comissão mista será criada na próxima semana para tratar da MP da taxa das blusinhas. E, na sequência, será analisada nos plenários da Câmara e do Senado. Sobre os temas que estão no Senado, Davi Alcolumbre afirmou que a casa vai analisar o marco legal de minerais críticos
e o projeto que trata da criação de data centers. O chamado esforço concentrado deve ser feito na semana que vem. Nos bastidores, integrantes da campanha de Lula avaliam que o avanço das pautas prioritárias no Legislativo pode impactar positivamente a tentativa de reeleição do presidente. No campo jurídico, a campanha de Lula acionou a Justiça Eleitoral contra os candidatos Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, por declarações feitas no debate da Band, evento em que o petista não compareceu. Os pedidos incluem a retirada das redes sociais dos cortes em que Lula é citado, a proibição de novos impulsionamentos e a aplicação de multa de R$30 mil para cada um. Segundo os advogados da campanha, os adversários transformaram o debate em um espaço de ataques diretos, com afirmações falsas e ofensivas para atingir a reputação do presidente e influenciar o eleitorado. 11 horas da manhã e 26 minutos e a gente vai acompanhar agora a agenda do candidato do PL, senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. A reportagem é do Caian Messina. O destino foi Arapiraca, segunda maior cidade de Alagoas e considerada estratégica na campanha. Na última eleição, o pai do candidato do PL, Jair Bolsonaro, perdeu no interior e venceu na capital, Maceió. Flávio participou de uma carreata até o centro da cidade. Repetiu que pretende manter o Bolsa Família em um eventual governo. Disse que vai integrar os atendimentos federal, estadual e municipal na saúde. E falou em desenvolver o Agreste por meio do agronegócio e de ferrovias. Também prometeu combater facções criminosas. E é por isso que o Nordeste vai vencer junto com a gente, com o Alfredo Gaspar, lá em Brasília. Gente, o Brasil só vai ser grande quando o Nordeste for grande. E o Brasil vai vencer junto com o Nordeste e junto com a Arapiraca. Ausência sentida na recepção a Flávio em Maceió, o ex-presidente da Câmara e candidato ao Senado Arthur Lira apareceu brevemente em um dos compromissos da campanha. Ceará e Pernambuco serão os próximos estados no Nordeste a serem visitados pelo candidato do PL. A avaliação é que nesses locais também há dificuldade em reproduzir nacionalmente as alianças fechadas no plano estadual. A Polícia Federal recebeu hoje parte dos dados da investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre o financiamento do filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. O compartilhamento das informações foi determinado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo. A PF quer o material original do inquérito aberto pela Polícia Civil de São Paulo, que envolve a produtora do filme, a Go Up, para seguir na apuração sobre o destino do dinheiro. A suspeita é que Daniel Vorcaro tenha repassado cerca de 60 milhões de reais para a obra. Delegados querem saber se os recursos foram usados para manter o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Assim que receber os dados, a PF pode solicitar à Procuradoria-Geral da República e ao próprio STF a federalização da investigação. Flávio Bolsonaro já disse que o financiamento do filme foi um negócio privado e afirmou que a produtora teria prestado contas do dinheiro recebido, o que a PF quer apurar. Sobre os outros candidatos, Romeu Zema, do Partido Novo, estava em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. Também em Minas Gerais, Augusto Cury, do Avante, passou por Montes Claros. Ronaldo Caiado, do PSD, teve agenda no Rio de Janeiro, no Santuário da Penha. E Renan Santos, do Missão, deu entrevista no Jornal Nacional. 11h29, Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, no Band Mulher. Hoje ao vivo. Com quais atrações aqui direto dos estúdios da Band? Hoje a gente traz exercícios para mulheres voltados principalmente para esse período de menopausa em que o corpo da mulher muda e muda demais. Nós vamos falar também sobre violência contra a mulher. A gente vai trazer um pouquinho da nossa campanha A Band Não Se Cala e vamos falar sobre harmonização facial. Quando escolher um bom profissional, quais são os profissionais habilitados para fazer a harmonização facial e, claro, muita diversão, um papo inteligente, 1h30 da tarde no Band Mulher. Agradecendo ao Edson Elias, agradecendo a mensagem aqui da Fátima Andrade e amanhã a gente repercute mais esse assunto, a gente vai trazer mais sobre o mundo político também, porque agora é hora do noticiário esportivo na programação da Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Grande abraço para você e continue na RB.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram